Reverendo Diácono, reverendos religiosos, caríssimos fiéis, familiares do Padre José Paulo, podemos assentar? Amém? Hoje celebramos uma verdade da fé, de que há uma vida após a morte, há uma continuação após o fim. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao se sacrificar por nós na cruz para nos salvar e ressuscitando, abriu para nós o céu. Porém, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo puro, imaculado e santo, padeceu e sentiu dores pelos nossos pecados, assim também nós haveremos de pagar a pena pelos pecados que nós cometemos. A absolvição sacramental, se nós pararmos para pensar, é algo muito fácil. Talvez 10 anos de pecados e crimes possam ser resolvidos em menos de 1 minuto. A salvação, ela é muito fácil de ser conquistada. Muitos, por conta disso, acabam repetindo os mesmos pecados. É fácil conseguir o perdão. Claro que é necessário um arrependimento, enfrentar a fila da confissão, falar os seus pecados ao sacerdote, e podeis fazer isso todos os meses, todas as semanas. Porém, fica muito fácil e muito barato. No entanto, aquele que está continuamente no mesmo pecado, precisará purificar dos seus vícios. Não tem como alguém viciado em um pecado, ou tendo cometido inúmeros outros pecados, adentrar ao céu com esses vícios e problemas. Adentraremos o céu santos, purificados de todo vício, de toda imperfeição, de toda dificuldade. E se essa purificação nós não realizarmos aqui na terra, por isso nosso Senhor enfatiza que devemos ser santos, que devemos ser perfeitos. Sede perfeitos, porque vosso Pai Celeste é perfeito. Conquistaremos a perfeição de outra forma, no purgatório. O problema é que aqui nós temos méritos, podemos fazer algo para conquistar não só o perdão das nossas culpas, mas também conquistarmos a virtude. Após a vida, não teremos mais tempo. Será o momento de purificar os nossos pecados no purgatório, os nossos erros no purgatório, a nossa falta de virtude no purgatório. E dependeremos das orações dos nossos próximos, das orações da igreja. Por isso, acima de tudo, é uma obra de verdadeira caridade, rezar e oferecer sacrifícios pelas almas do purgatório. É se compadecer daqueles que não conseguiram alcançar uma grande perfeição, mas uma vez salvos, viveram para Cristo, conquistaram a vitória. Porém, ainda não receberam um prêmio. Diante disso, fica claro para nós a existência do purgatório. Então é um fato, o purgatório existe, e é bonito ver que já no Antigo Testamento, no segundo livro dos Macabeus, nós temos a seguinte passagem: é um pensamento santo e salutar orar pelos mortos para que sejam livres dos seus pecados. Sejam livres, porque o pecado aprisiona. Aprisiona, às vezes, para a morte eterna, a condenação do inferno, mas aprisiona também para a perfeição. Assim como um pássaro, um pequeno pássaro, não consegue voar se estiver uma corrente pesada o prendendo, não conseguirá voar se apenas uma linha o deter. Assim são os pecados leves, assim são as imperfeições, assim são os pecadinhos cotidianos que estão nos impedindo de cumprir o nosso propósito, perfeição e santidade. Viveram uma vida semelhante a Cristo como fizeram os santos. E muitos cometeram até pecados piores dos que os nossos, mas eles alcançaram a vitória. E Santo Agostinho faz aquele seguinte questionamento: se eles puderam, por que também não eu? Não posso conseguir ser uma pessoa santa, me libertar
de tudo aquilo que não só é pecado grave, mas pecado leve, imperfeição, ter uma alma desejosa de servir perfeitamente a nosso Senhor. Nosso Senhor, no Evangelho de São Mateus 12, diz o seguinte: há um tipo de pecado que não tem perdão, é o pecado contra o Divino Espírito Santo. Aquele que duvida da própria salvação, não acredita que possa ser salvo. Aquele que, cometendo um pecado contra o Divino Espírito Santo, nosso Senhor diz que não poderá receber o perdão nem nesta vida, nem na outra. É interessante essa passagem, nem nesta vida, nem na outra, quem duvida da própria salvação, quem peca contra o Divino Espírito Santo. Ou seja, diante dessa passagem, nós entendemos que é possível o perdão na outra vida. Se nosso Senhor fala que não alcançará perdão nem nesta vida, nem na outra, é porque nessa vida o perdão é possível e ele acontece, Deus nos perdoa e também poderá nos perdoar na outra vida dos pecados leves e das imperfeições. Em Mateus capítulo 5, nosso Senhor diz o seguinte, e essa passagem deve tocar os nossos corações. Nosso Senhor diz: concilia-te depressa com o teu irmão, enquanto caminha com ele. Porque, para que não te aconteça que o adversário te entregue ao juiz e este ao oficial, que te encerrará na prisão. Daí não sairás até ter pago o último centavo. Essa passagem, aparentemente, estamos falando de algo do cotidiano, uma lei civil. Parece que não há nada de transcendente. Porém, salta-nos aos olhos que nosso Senhor fala primeiramente depressa. Concilia-te logo com o teu irmão, enquanto caminhas com ele. Ou seja, busque a santidade, quebre toda inimizade, intriga, ressentimento que tens para com o teu irmão, porque o ressentimento que você tem aqui nesta terra, por mais que esse não vá te levar ao inferno, no purgatório terá que ser purificado. E será muito pior purificar os ressentimentos, os ódios, as intrigas do coração no purgatório do que aqui na terra. Então devemos ter um coração que ama a todos, um coração semelhante ao de Cristo, e isso devemos ter com pressa. Apressa-te em conciliar-te com o teu irmão, porque para que não aconteça que o adversário, não é o teu irmão que vai fazer com que você pague essas penas, mas o adversário irá te acusar. O demônio, não podendo nos condenar, vendo que uma alma se salva, irá ao menos querer que ela sofra no purgatório. Então o sofrimento está inerente a todos. Todos nós sofreremos ou aqui nesta vida, e às vezes o sofrimento que nós precisamos fazer é sacrificar o nosso orgulho, a nossa soberba, em querer o bem e amar o nosso irmão. Sobretudo aquele que nos fez mal. O que é a perfeição? Nosso Senhor diz: amai os vossos inimigos e fazei bem àqueles que vos perseguem. Isso é o necessário para ser santo, para não passar pelo purgatório. Fazer bem aos que nos perseguem, amar aquele a que nos odeiam e fizeram mal contra nós, por conta de amarmos nosso Senhor. Um segundo fato, além da existência do purgatório, que não sairemos de lá enquanto não tivermos pago o último centavo, nosso Senhor explica nesse sentido de que toda imperfeição que nós não nos preocupamos nesta vida, no purgatório haveremos de nos preocupar. Então a segunda verdade, a primeira é que o purgatório existe, a segunda é que nela as almas são purificadas. É uma verdade da igreja, de que no purgatório existe uma purificação que está ligada ao sofrimento. Mas um sofrimento cheio de esperança, um sofrimento salvífico. Quem está no purgatório clama pela sua libertação. Não porque sofre, mas sobretudo porque quer ver a Deus. Os santos não se importavam tanto com a vida que levavam, com os sofrimentos que tinham, com aquilo que padeciam, com às vezes a pobreza ou a doença. Queriam, acima de tudo, amar e servir nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é que deve nos motivar. Amar nosso Senhor, mesmo no sofrimento, mesmo na tristeza,
mesmo no desentendimento, mesmo não sendo compreendido até pela nossa família, amar e servir fielmente nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, no purgatório serão purificadas as almas dos justos. O purgatório é um lugar onde vai reinar a justiça divina até o último centavo. E que bom que é assim. Quem gostaria de permanecer imperfeito para sempre? Ninguém. Então, o purgatório é obra da justiça divina, mas cheia de misericórdia. Deus vai nos aperfeiçoar para entrarmos no céu e ali vivermos durante toda a eternidade. Então, os nossos defeitos, que às vezes nos atrapalham, até nos entristecem, no céu não existirão. Como Deus é bom, como Deus age de misericórdia para conosco. Viver uma eternidade numa perfeição nunca sonhada, nunca alcançada por nós. E por fim, vemos que as almas do purgatório desejam ardentemente a nossa oração e é dever nosso rezar por elas. Os nossos pais, os nossos avós, provavelmente foram os responsáveis por nos transmitir a fé. É através do exercício do sacrifício deles que nós alcançamos o batismo, buscamos a catequese, vivemos uma vida cristã. Então, nada mais justo do que retribuir aqueles que nos transmitiram a fé com orações e sacrifícios. Quanto sacrifício não faz uma mãe para levar seu filho para a catequese? Esse filho deve retribuir, sobretudo após a morte de sua mãe, a fé recebida. Encomendar missas, fazer sacrifícios, rezar terços e, sobretudo nesse período, do dia 1º ao dia 8 de novembro, buscar lucrar uma indulgência plenária e oferecer para ela, oferecer para as almas do purgatório. Uma das coisas que é uma dificuldade para se lucrar uma indulgência plenária é ter o desapego de todo o pecado leve e imperfeição. Então, aquele que tem um pecado de estimação, está decidido a pecar, sabendo que o pecado não é grave, se esse pecado eu não vou para o inferno, logo posso cometê-lo à vontade. Isso não só acarreta para ti a pena do purgatório, primeiramente para purificar a sua mentalidade de imperfeição, mentalidade de insubordinação a Deus, uma certa mesquinhez, sirvo a Deus até onde é pecado grave. Se ali for pecado grave, eu já não faço, mas se não for, farei. Um filho que pensasse assim contra o seu pai, não respeitaria. Só respeito o meu pai naquilo que é grave. Nas coisas pequenas, eu desobedeço. Não estará aí um amor autêntico. E nosso Senhor Jesus Cristo quer de nós essa perfeição. Então, essa devoção às almas do purgatório, rezar pelos fiéis defuntos, é uma obra de gratidão por tudo aquilo que fizeram por nós. E que bela é essa devoção. É agradável a Deus porque ajuda as almas pobres do purgatório. E é utilíssima para nós, porque com ela nós não fechamos os nossos olhares, os nossos ouvidos às necessidades dos nossos irmãos. Pelo contrário, nós nos oferecemos por eles, como Cristo se ofereceu por nós na cruz. E no dia de hoje, possamos então, buscando essa perfeição, esse desapego de todo o pecado leve, de toda imperfeição, ofertarmos a Deus um sacrifício que sirva de remissão das penas do purgatório, para os nossos entes queridos, para todas as almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.